Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso preparatório para o concurso de estagiários do Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG. Eu sou Gleison Nogueira, advogado e professor de Direito, e hoje estamos aqui reunidos para conversarmos sobre a Lei 9.605 de 98, Lei 9.605 de 98, que é popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais. E no tópico específico que eu tratarei com vocês hoje, nós falaremos sobre a infração administrativa prevista na Lei 9.605 de 98. Nós vamos pincelar os principais pontos no que tange como identificar a infração administrativa e as possíveis sanções. A Lei 9.605 de 98 é chamada de Lei de Crimes Ambientais, mas como vocês já podem perceber, ela não é uma lei que trata apenas de direito penal e processo penal. Ela não trata apenas de crimes propriamente ditos. Ela também vai falar para nós sobre infrações administrativas, procedimentos administrativos, tudo no âmbito da proteção ao meio ambiente. Tá joia? Aqui está minhas redes sociais, @gleison.adv. Posto dicas jurídicas para operadores do direito e também para as pessoas que não são da área jurídica. Então, me siga e também, se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, é só me mandar uma mensagem. O principal aspecto da Lei 9605 de 98 é o artigo 70. Esse dispositivo nos diz que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então veja aqui que infração administrativa ambiental é toda ação, ou seja, o agente realiza uma atividade positiva, é uma ação positiva, ou omissão. Ele deveria ter realizado uma atividade positiva, mas deixou de fazê-lo. Ele se omitiu, ele não realizou aquilo que deveria ter realizado. E essa ação ou omissão deve violar regras de uso, gozo, promoção, proteção ou recuperação do meio ambiente. O parágrafo 1º do artigo 70 vai nos dizer que as autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo são os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o famoso SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Então veja, o SISNAMA é um sistema geral, é um sistema do Estado brasileiro que compõe ali, que na verdade possuem em sua composição diversos órgãos em diversas esferas da administração pública brasileira. E esses órgãos, os funcionários destes órgãos, ou seja, seus gestores, seus diretores, seus colaboradores, seus agentes, todo esse pessoal, integrante dos órgãos do SISNAMA, é competente para lavar auto de infração ambiental, ou seja, o agente viu uma infração ambiental e lavra o auto dizendo, comunicando à autoridade superior qual é a infração ali vista naquele momento. E assim instaurando o processo administrativo para a apuração desses fatos. O parágrafo 2º vai nos dizer o seguinte: qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para o efeito do exercício do seu poder de polícia. Então vejamos, o parágrafo 1º nos diz que são competentes para lavrar o auto de infração e instaurar o procedimento administrativo os funcionários, os agentes, as pessoas que são integrantes do corpo de colaboradores dos órgãos ambientais do SISNAMA. Agora, isso não impede que você que está assistindo essa aula, olhando, verificando, constatando uma infração ambiental, leve esse fato às autoridades competentes. Vamos dar um exemplo? IBAMA. Imagine que você esteja numa área de preservação permanente, uma área de preservação ambiental, enfim, que você esteja ali em uma área que tenha uma proteção jurídica por ser uma área
de muita relevância no que tange ao meio ambiente. E você está passando por aquela área e vê uma pessoa cortando uma árvore, ou vê uma pessoa promovendo queimada. Você tem o poder, você tem inclusive o dever de levar isso à autoridade competente, fazer aquilo que a lei chama de representação. O parágrafo 3º vai nos dizer que a autoridade ambiental que tiver o conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade. Isso é uma norma geral. Nós sabemos, e aqui a gente pega um pouquinho também de noção de processo penal, a gente pega emprestada essa noção do poder-dever da autoridade pública, quando constatada uma infração, promover os procedimentos pertinentes para a apuração dos fatos e a responsabilização de quem cometeu tais fatos, de quem realizou tais fatos. Agora, o parágrafo 3º do artigo 70 da Lei 9.605/98 nos diz que a autoridade que tiver conhecimento e não realizar o procedimento administrativo será corresponsável pela infração ambiental, a infração administrativa ambiental. O parágrafo 4º, meus amigos, por sua vez, vai dizer que essas infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório observadas as disposições da lei. Então veja aqui de novo, no procedimento administrativo, pegando emprestado princípios sensíveis do processo penal. Então, no procedimento administrativo, no âmbito do meio ambiente, para se apurar possíveis infrações ambientais, será assegurado a ampla defesa e o contraditório. Afinal, não poderia ser contrário, já que a ampla defesa e o contraditório são direitos fundamentais da pessoa humana, previstos lá no nosso artigo 5º, em um dos seus inúmeros incisos da Constituição Federal. Agora, uma vez constatada a infração administrativa, qual é a punição para este ato ilícito? Quais são as sanções administrativas previstas na Lei 9.605/98? Está lá no artigo 72. Pode ser advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, ou pode ser também aplicada uma pena restritiva de direitos, que nós veremos daqui a pouco, no próximo slide, quais são as penas restritivas de direito. Vamos a um exemplo prático? E aqui eu falo com um pouco de propriedade, porque antes da advocacia eu trabalhava no Ministério Público, fui estagiário no Ministério Público, não de Minas, mas de São Paulo. E a promotoria da qual eu fazia parte, em uma de suas atribuições, recaía justamente a atribuição de promotoria ambiental, de curadoria do meio ambiente. Então, a Lei 9.605/98 era uma lei que eu, pessoalmente, trabalhava direto. Todo dia tinha uma infração ambiental, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal, para ser apurada. Eu vou dar um exemplo para você ver como que se encaixa esse tipo de sanção, como que pode acontecer esse tipo de sanção. Suspensão parcial total de atividades. Imagine uma empresa de produtos químicos, uma empresa que o seu objeto social é o manuseio, a formulação ou a produção de algum bem químico, de algum produto químico. E não importa qual seja, aqui para o nosso exemplo. Imagine que essa empresa necessite despejar dejetos nos rios. Mas é claro, esse despejo ele é tratado. Esse despejo não é o despejo bruto do processo fabril. Mas, nesse exemplo hipotético, imagine que essa empresa não esteja seguindo as determinações legais e regulamentares de despejo de objetos sólidos, de resíduos sólidos naquele rio. Imagine também que a autoridade ambiental competente, em fiscalização de rotina ou após representação de um popular, vai até essa empresa e verifica em loco que está ali sendo cometida uma infração ambiental, faz a lavratura do auto de infração ambiental e inicia o procedimento administrativo correlato.
Ao final desse procedimento, constatada, verificada e comprovada a autoria, a autoridade ambiental pode, como forma de punição pelo ato ilícito ambiental, suspender parcial ou totalmente as atividades daquela empresa. Então, veja, a autoridade ambiental vai para a empresa e diz assim: você está impedido momentaneamente de fabricar este produto que você está fazendo dejeto irregular no rio até você sanar as irregularidades. Ou até mesmo, total, a empresa inteira fecha até que seja sanada a irregularidade. Compreendem? Agora nós veremos quais são as hipóteses melhor dizendo, nós veremos quais são as espécies de pena restritiva de direitos em âmbito administrativo para a infração ambiental. Isso está lá no artigo 72, parágrafo 8º. As sanções restritivas de direito são suspensão de registro, licença ou autorização, cancelamento de registro, licença ou autorização, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Então, imagine que essa empresa seja apenada em âmbito administrativo, né, uma pena administrativa, também conhecido mais popularmente como sanção administrativa, constatada e verificada e constatada a infração ambiental, seja proibido de participar de licitação, que é o inciso 5 aí do artigo 72, parágrafo 8º. Proibição de contratar com a administração pública. Seja ali apenada com 3 anos de impossibilidade, de proibição de contratar com a administração pública, de participar de procedimento licitatório. Veja, se for uma empresa que trabalhe bastante com a administração pública, isso é de um prejuízo inestimável para a pessoa jurídica, né? Ou imagine que as empresas elas têm que ter as licenças de instalação, de operação, tem que ter a licença prévia antes de tudo isso. Então imagine que seja suspensa a licença de operação daquela empresa, do exemplo que eu dei. Então ela não pode trabalhar, ela não pode estar ali exercendo aquela atividade. Veja quão profundas são essas sanções administrativas. Meus amigos, a aula foi curta porque o nosso conteúdo era curto. Nós vimos o que é uma infração administrativa ambiental, que é toda ação ou omissão que de alguma forma fira as regras pertinentes ao uso, ao gozo, à proteção, à restauração do meio ambiente. Nós vimos também quem são as autoridades competentes para lavrar o auto de infração ambiental e para tocar o procedimento administrativo. E nós vimos também que isso não impede que o popular, que o cidadão comum, informe essas autoridades que há alguma infração administrativa ambiental em curso, que há algum ato ilícito ambiental em curso. E nós vimos que ao final do processo administrativo, nós poderemos ter uma série de sanções. Multa simples, multa diária, suspensão parcial ou total das atividades, restritivas de direitos, como, por exemplo, proibição de contratar com a administração pública. Nós vimos praticamente as principais regras de infrações administrativas no âmbito da Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais. Vocês estão tendo também aulas da Lei 9.605 de 98 com outros professores que estão falando de outros aspectos dessa lei. E vocês percebem que ela é uma lei que diz sobre direito penal e processo penal, direito administrativo, responsabilidade civil. É uma lei que abarca tudo quanto é de investigação, fiscalização, procedimento no âmbito de ato ilícito ambiental. Eu sou Gleison Nogueira, advogado e professor de Direito. Meu Instagram, meu Facebook é @gleison.adv. Fique à vontade para me mandar dúvidas, para me mandar mensagens sobre o que falamos aqui na aula, sobre outros assuntos também de interesse para que você consiga a tão almejada aprovação no concurso de estagiários do Ministério Público de Minas Gerais. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!